Bom dia a todos, senhores e senhoras. Vejo que tem muitas pessoas aqui que eu não conheço. Meu nome é Paulo Fã, eu represento aqui a Fancorp, empresa empreendedora aqui do Quintal Verde. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos senhores para este evento, onde nós vamos estar aqui transmitindo alguma coisa sobre o nosso empreendimento e alguma coisa também com relação à tendência de mercado, de economia, enfim, um evento que vai contribuir com o enriquecimento dos senhores nas suas abordagens futuras com os nossos clientes. Eu desejo que todos aproveitem ao máximo. Eu não vou me alongar muito, vou passar a palavra para o nosso gestor comercial, o André Kim, que é conhecido da maioria dos senhores, e um bom evento para todos. Obrigado. Bom dia, pessoal. Primeiro, reforçar o agradecimento pela presença de todos. Eu sei que a agenda de vocês é bastante corrida, principalmente nesse mês de dezembro, né? E muito obrigado por disponibilizar esse tempo aí. A gente tentou criar algo diferente, trazer um conteúdo também diferente para que eu possa agregar aí nas perspectivas de negócio e de conhecimento de vocês. Agradecer em especial o convite, o aceite do convite da Lúcia, por estar capitaneando aí, também vai capitanear, mediar a entrevista, e também especial agradecimento para o Oscar e para o Rafael, né? Estão disponibilizando o tempo aí, também o conhecimento deles para compartilhar conosco. Eu queria, a maioria já conhece, mas eu queria só ratificar, nós estamos aqui no condomínio Quintal Verde, né? É um condomínio de 63 terrenos, está à venda, né? Ainda temos mais ou menos 40 terrenos para vender. O objetivo de trazê-los aqui foi que vocês tivessem a experiência para verificar que a obra está extremamente acelerada. Nossa previsão de entrega era para dezembro de 24, né? Então, provavelmente, a gente não vai trocar em contrato, mas provavelmente vamos entregar bem antes. E vocês, para quem também não conhecia, o Pátio Verde foi o primeiro condomínio que a gente entregou aqui na frente. Eu acho que faz um pouquinho menos de 2 anos, né, Paulo? E a taxa de ocupação já supera ali a casa 70%, 75%. Então, já é um condomínio com vida, né? E tem moradores, tem também os investidores que estão se construindo, estão tentando vender. Então, para quem não tem esses agenciamentos, fica a dica aí, ou venham conhecer aí esses imóveis. E, em especial, aqui no condomínio Quintal Verde, quero destacar que, nesse momento em que o Oscar vai conseguir falar um pouquinho melhor sobre a questão do nosso atual momento da Selic e para onde ela está indo, nós estamos oferecendo aqui uma condição muito especial, 0 de juro, né, em 60 vezes para o cliente de vocês adquirirem o terreno. Tá? E eu acredito, posso estar enganado, depois vocês podem me corrigir, que não tem nenhum condomínio de terrenos tão próximo aqui dentro de Ipanema, do bairro Tristeza. Todos os demais estão mais distantes. Tá? Tem excelentes condomínios, como Alphaville, como Terraville, mas o nosso público aqui é diferente. Ele valoriza, e foi para que a gente já vendeu mais de 100 terrenos aqui, o walkability aqui, de poder caminhar, poder sair, tudo plano. E aí a gente já tinha o Zafari, agora tem o Shopping Guadiz ali, tem o Shopping Jardim Verde. Então tem muito argumento. Tragam seus clientes para cá. As visitas podem acontecer todos os dias das 10 às 17, sempre vai ter um corretor de plantão, ou se vocês preferirem, vamos agendar para que vocês tenham acesso. Tá? Não sei, acredito que essas são informações básicas. Vocês acabaram de receber a implantação do empreendimento novamente e as tabelas de venda. E a gente tem um saldinho remanescente de venda aí do Pátio Verde, 2 terreninhos ali que estão também num preço bem atraente. Tá? O primeiro, então, já iniciar aqui, esse projeto é um projeto que a Fancorp está iniciando agora em dezembro de 23, que é um Talk Fancorp. A ideia é de uma periodicidade aí, talvez de 60 dias, um pouco menos, sempre trazer um conteúdo diferente para todo mundo do mercado imobiliário estar acompanhando tendências, estar acompanhando assuntos, conteúdos que estão em destaque aí e compartilhar tudo isso para enriquecer cada vez mais a abordagem de vocês.
Lúcia, vou te passar a palavra aqui. Obrigado. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu me chamo Lúcia Matos, sou jornalista. Já encontrei vários amigos aqui, vizinhos, ex-vizinhos, né? Porque eu também sou moradora da Zona Sul e sei o valor que tem essa região aqui. Mas hoje eu estou aqui para mediar, né, o Talk FanCorp, que vai tratar das tendências de 2024. Isso tanto do ponto de vista da economia, como também do ponto de vista do investidor, do construtor e do negócio. Por isso que a gente está fazendo essa gravação aqui, para que este material, esse produto, depois alcance mais pessoas, né? O Talk FanCorp é uma realização da FanCorp Incorporação e Construção, do empreendimento Quintal Verde. Então, eu já saúdo a presença, né, do diretor Paulo Fan e também do Paulo, da Carla e do Bruno Fan, que são os diretores da FanCorp. E hoje, né, tanto eu como vocês, né, nós vamos aprender muitos com esses nossos dois convidados que eu chamo para sentar aqui com a gente. Venham para cá. Vou começar pelo Rafael, que já vai se sentando, se ajeitando aqui, né? O Rafael Weiner é graduado em Engenharia Civil pela PUC e é sócio-diretor da construtora Weiner Gutierrez, empresa referência em casas de alto padrão em Porto Alegre, e é uma referência na área também nas redes sociais, né? Sigam o Rafael, @engenheirosdozero, 250 mil seguidores e muita informação nessa área. E o Oscar Frank, aqui comigo, é eleito economista do ano de 2021 pelo Conselho Regional de Economia aqui do Rio Grande do Sul, foi economista sênior da Fiergs e é o atual economista-chefe da CDL Porto Alegre. Portanto, teremos muito conteúdo da melhor qualidade aqui. Bem-vindos, bom dia, gente. Vou começar pelo Oscar, então, para a gente fazer uma abordagem da economia, Oscar. A economia passou por momentos muito complicados nos últimos anos, né? A gente teve a pandemia, depois a gente teve todo um ano de campanha eleitoral, incertezas de um novo governo, né? Agora as coisas estão mais estabilizadas, parecem melhor sinalizadas por parte do governo. A gente pode dizer que essas incertezas ficaram para trás. As perspectivas econômicas para 2024 são positivas? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu, antes de mais nada, quero fazer um agradecimento muito especial à FanCorp pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Rafael. Prazer te conhecer pessoalmente também, Rafael. O que acontece? Talvez para projetar 2024, nós devemos entender e fazer uma breve retrospectiva do que foi o ano de 2023. Então, com relação aqui ao Brasil, o que nós tivemos? Nós tivemos dois fatores muito importantes que explicam o porquê o crescimento da economia brasileira vai ser muito maior do que se projetava no início do ano. Então, o primeiro elemento diz respeito, então, à super safra de grãos. Então, isso provocou uma ativação muito grande do agronegócio, inclusive de outros segmentos que também fazem parte do agro, como a demanda por transportes, e também de uma potencialização dos gastos do governo. Então, nós tivemos aí a chamada PEC da transição, que gerou aí uma aprovação para que o governo gastasse mais aí em torno de 140, 145 bilhões de reais. Então, isso também foi importante para o consumo em 2023. Em 2024, não se esperam a repetição desses elementos. Então, provavelmente a safra vai ser boa, mas não tão boa como a safra passada. Então a gente já está observando o início dos impactos do fenômeno El Niño. Isso vai afetar negativamente a safra de grãos, principalmente ali no centro-oeste. E também o governo vai seguir gastando mais, mas não tanto como foi em 2023. Então se espera um crescimento um pouco mais lento da economia. Agora, nós temos vários setores que tiveram dificuldade de crescer em 2023 e que tendem a crescer mais em 2024. Por quê? Porque a inflação vai seguir desacelerando, esse é um ponto importante. O mercado de trabalho tende a permanecer resiliente, então com emprego e com desaceleração da inflação, a massa de rendimentos dos trabalhadores acaba sendo maior. E
um elemento muito importante. As taxas de juros vão continuar caindo. O que se discute é não se elas vão continuar caindo ou não. Isso é consensual no curto prazo. É a extensão desse movimento. Alguns são mais pessimistas, outros são mais otimistas. Então, com essa queda esperada de juros, nós deveremos ter a ativação de setores que tiveram muitas dificuldades nesses últimos 2 anos. Por quê? Porque a taxa Selic estava muito elevada. Então, indústria, a construção civil, materiais de construção, a parte ali do comércio varejista, daqueles setores que são mais sensíveis ao crédito, como informática, eletroeletrônicos, móveis, enfim, vários setores que dependem desse comportamento do crédito e que, com essa queda da Selic, tendem a ter uma ativação bastante significativa até em 2024. Então, essa é a expectativa, basicamente, que eu carrego para o ano que vem. Muito bem, já vamos falar do mercado imobiliário, né? Já vamos falar disso, mas agora eu quero falar com o Rafael. E vou começar pelo teu Instagram, porque eu acho assim uma aula, digamos assim, de empreendedorismo, né? @engenheirosdozero. O Rafael tem 250 mil seguidores. A biografia diz: te ensino a construir casas com dinheiro no banco, o protocolo da construção financiada. Que ideia é essa, Rafael? Pô, primeiramente agradecer aí o convite do pessoal aqui. Uma honra estar conversando com vocês, trazer também essa diferença entre mercado imobiliário e mercado financeiro. Eu que estou na rede social, vejo todo dia um atacando o outro. Pô, um é melhor do que o outro, mas a gente sabe que, na verdade, se complementa, né? Então, a questão da rede social veio muito como uma ideia minha de gerar autoridade mesmo. Então, eu abri a minha construtora, eu estava ainda no 6º semestre da faculdade de Engenharia Civil. Era muito novo, ainda sou muito novo, mas tinha mais cara de novo. Então, eu tinha ali 20 anos com cara de 16. Não tinha como dar credibilidade, sabe? Hoje eu tenho 25, pareço ser mais novo do que eu sou. Então, eu pensei, como é que eu vou gerar essa autoridade? Como é que eu vou conseguir captar clientes para construir casas para vender? Então, eu vi como uma alternativa às redes sociais, porque eu sabia que eu tinha o conhecimento, principalmente sobre os financiamentos de construção que tem hoje. Eu mapeei o mercado e vi que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, não tinha nenhuma construtora que se colocava no mercado como especialista em construção financiada, que eu sempre digo que a grande questão, e isso vale muito também para os corretores, que o problema do cliente não é projeto, não é obra. Isso tem um monte de construtoras muito boas. O problema do cliente é o dinheiro. No momento que a gente resolve o problema do cliente, a gente consegue captar ele. Então, comecei, já faz uns 3, 4 anos que eu estou nas redes sociais, esse ano que realmente deu o boom de crescer e falar sobre isso. Então é muito bacana porque eu vejo que, não sei de quem está aqui, quem conhece das modalidades de financiamento de construção que existem hoje, mas eu vejo que quem conhece está numa bolha. Porque eu mesmo, assim, na minha construtora, todas as obras que a gente faz são financiadas, eu construo casas para vender tudo com financiamento, e sempre quando a gente fala dessa modalidade, eu vejo que as pessoas brilham os olhos, porque ninguém imagina que é possível, em um financiamento, englobar a compra do terreno, a construção, os juros são baixos, é muito vantajoso para quem tem o dinheiro para construir, para quem não tem o dinheiro para construir, para quem vai construir para morar, para quem vai construir para vender. Então a ideia realmente foi trazer esse conhecimento de uma forma mais didática e menos quadrada possível, sabe? As pessoas têm um certo receio, né? Tem um certo medo, assim, dessa questão de financiamento, né? Vamos falar um pouquinho das tendências, mais especificamente para 2024, Oscar, da economia, e como é que elas vão impactar no que interessa para todos que estamos aqui, né? Que é o setor da construção, o mercado imobiliário. Bom, talvez a grande notícia que nós temos com relação a isso para o ano que vem, e que já antecipei brevemente na minha fala inicial, diz respeito então ao fato de que a queda de juros ela vai seguir acontecendo no curto prazo. Tá? Então hoje nós temos uma taxa Selic em 12,25% ao ano, e o que se espera na realidade para o final do ano que vem, o consenso de mercado no momento, é que a gente finalize 2024 com uma Selic a 9,25%. Ao ano. Então, tem alguns fatores que podem atrapalhar essa jornada ao longo do ano que vem de cortes sucessivos e sistemáticos, então, na taxa de juros, como, por exemplo, a questão dos desequilíbrios fiscais do governo, também o que está acontecendo lá fora, então é algo para a gente monitorar. Existem vários riscos com esses conflitos geopolíticos, com esses juros elevados também na economia americana, na economia da zona do euro, também
até se a própria economia brasileira surpreender positivamente, isso gera pressão de demanda, fomenta a inflação, então talvez o Banco Central tenha que ser um pouco mais conservador nesse movimento, mas existe uma gordura para se queimar. Então esse juro ele vai seguir caindo, então assim, não existe cenário a curto prazo em que o Banco Central vai interromper esse ciclo e eventualmente aumentar a taxa de juros. Não, vai seguir caindo nesses próximos meses. A questão é o quão profundo vai ser esse ciclo. E a respeito do setor imobiliário, é interessante notar, é um setor que reage com defasagem ao ciclo econômico. É natural que seja assim. Por quê? Porque depende de grandes quantidades de financiamentos muitas vezes e até que essa resposta de fato venha a acontecer, que esse empreendimento seja construído, leva-se um tempo considerável. Defasagem de quanto, Oscar? Olha, é difícil dizer, porque o perfil dos imóveis são diferentes, né? Mas muitas vezes até 12 meses, 18 meses, né? Então, nós ainda vamos começar a notar, a perceber esse ciclo de redução de juros que começou em agosto. Então, esses efeitos eles vão ser muito mais disseminados ao longo do tempo, justamente por conta desse perfil um pouco mais defasado, que é da própria característica inerente ao setor imobiliário. Então, mesmo que depois nós estejamos perto de um ciclo de estabilização da taxa Selic, nós ainda, dentro do setor imobiliário, vamos estar colhendo esses efeitos defasados da queda da Selic que aconteceu ali atrás. Então, esse é um elemento importante, né? Esses frutos, né, eles vão acontecer um pouco mais adiante. Então, a tendência para o segmento especificamente ela é positiva, sim. Bom, né? Então é tudo que tu quer, né, Rafael? Vamos falar um pouquinho dessa tua ideia, né? De por que construir financiado é tão bom, tão vantajoso? Que conta é essa que tu faz? E qual é a ideia? É financiar o terreno e a construção, é isso? Boa pergunta, tá? O que acontece? Hoje em dia, a maioria das pessoas, e quando eu falo as pessoas, a gente pensa no público leigo, que vai comprar sua casa, construir a sua casa. As pessoas acreditam que elas têm algumas opções. Ela pode juntar todo o dinheiro para comprar um terreno e construir uma casa. Ela pode financiar um terreno e construir a casa. Ela pode comprar uma casa financiada, que é o mais comum, financiamento de imóvel tradicional. Só que as pessoas não conhecem a modalidade de financiar terreno e construção em um único processo de financiamento. E a gente sabe, todos nós, eu principalmente que construo casas para vender, que é muito mais barato a gente construir uma casa do que a gente comprar essa casa pronta. Então, a grande questão do financiamento de construção não é necessariamente que as taxas de juros vão ser menores, mas é que a gente está pagando juros sobre um imóvel desvalorizado. Eu gosto de dizer que é juros a preço de custo, porque uma casa aí que, trazendo exemplos para vocês, uma casa ali que no Alphaville, entre terreno, mais construção, mais projetos, mais todas as taxas, a gente vai gastar 1,5 milhão, 1,6 milhão, essa casa vai ser vendida por 2,5 milhões. Então, o que é mais vantajoso para a pessoa? É mais vantajoso ela pegar um financiamento sobre esse 1,5 milhão ou sobre os 2,5 milhões? Então, aí que entra o grande ponto. E nesse processo de financiamento, o que é muito bom é que a pessoa consegue englobar a compra do terreno e a construção da casa em um único processo de financiamento. Eu gosto de dizer, a gente tem muito público aqui de corretores, que a pessoa que mais tem a ganhar com essa modalidade é o corretor de imóveis. Porque eu acho que um dos grandes problemas na profissão de corretor de imóveis é que falta recorrência, né? Então, tá sempre procurando novos clientes. Mas imagina se tu conhece sobre essa modalidade de financiamento, tu mostra que as pessoas podem construir casas para vender utilizando 20% do preço de custo dessa casa, utilizando financiamento, descapitalizando um valor baixo. O corretor de imóveis vai ganhar comissão na venda do terreno e vai ganhar comissão na venda da casa. E esse cara que está construindo uma casa para vender, ele não vai querer parar por ali, porque ele vai tirar um baita de um lucro no final. Então, no outro ano, ele vai comprar outro terreno e construir essa casa. Então, a grande vantagem dessa modalidade é justamente também pensar em construir para vender. Porque todo mundo sabe que construir para vender é um negócio altamente lucrativo, mas a grande dificuldade é a barreira de entrada, né? Comprar terreno é caro, construir uma casa é caro. Se a gente consegue fazer isso com a maior parte do dinheiro do banco, é ótimo. E até trazendo ali, complementando ali o que o Oscar falou, né, sobre a questão da economia, esse ano foi bem complicado, assim, em relação a financiamentos. Como a taxa Selic estava muito alta, pessoal fazendo muitas retiradas da poupança, a gente estava com muita dificuldade de conseguir verba para financiamento. Então, a gente aprovava crédito, chegava lá e o banco não liberava o financiamento. Então, isso é ruim para todo mundo, para quem compra, para quem constrói. Agora, com essa tendência de queda da Selic, vai facilitar demais o crédito, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. Além da questão dos juros diminuir,
vai ser mais fácil conseguir fazer todo esse processo, né? Mas tu achas que investir na construção, né, através do financiamento, é melhor do que investir no mercado financeiro, Rafael? Com certeza. Eu coloco todo o meu dinheiro no mercado imobiliário, eu gosto muito também do mercado financeiro, mas eu sempre brinco assim que o financiamento, e não só de construção, mas financiamento no geral, é o que faz com que o mercado imobiliário, o mercado financeiro talvez nunca consiga bater o mercado imobiliário. Que é justamente porque pensa assim, eu vou fazer um imóvel de R$1 milhão, só que eu vou usar só 200 mil do meu bolso. E no final eu vou vender esse imóvel por R$1,5 milhão. Ou seja, tira a comissão, tira imposto, bota 400 mil de lucro. Eu transformei 200 mil reais em um ano e meio, em um lucro de 400 mil, transformei em 600 mil. Então a gente tem um ROI, um retorno sobre investimento, muito superior a qualquer aplicação financeira. É claro, né? Não vou ser hipócrita, tem um risco muito maior. Envolve um trabalho, envolve comprar um terreno, envolve uma construção, mas com certeza é um mercado extremamente seguro e rentável. Eu não vou botar o economista numa saia justa, vou fazer uma pergunta mais sutil. É um bom negócio investir no mercado imobiliário? Olha, o investidor ele precisa entender aquilo que faz sentido para ele. Tá? Então isso é muito importante, porque os perfis eles são diferentes. Então, na realidade, não tem certo e errado. Isso precisa fazer parte dentro da estratégia que o investidor está desenvolvendo. Às vezes ele é um pouco menos propenso ao risco, às vezes ele é um pouco mais arrojado, então pode fazer sentido. Agora, uma questão que é fundamental na parte de investimentos é a diversificação. Isso é muito relevante, inclusive para quem é mais conservador. Né? Nada impede que se faça uma fezinha de uma pequena parte com relação a um investimento um pouquinho mais arriscado, buscando uma rentabilidade um pouco maior. E aí, com relação ao mercado imobiliário, é importante tomar alguns cuidados, né? Sempre, né? Como qualquer tipo de investimento. Ou seja, o imóvel que eu estou querendo adquirir, ele é para fins comerciais ou para fins residenciais? Existe algum tipo de potencial com relação a ganhos no futuro, de valorização? Eu adquiro aquele imóvel pensando em especular vendendo mais adiante ou eu quero alugar? Isso depende da estratégia de cada um. Eu também preciso checar eventualmente se a incorporadora tem algum tipo de problema, o imóvel especificamente, se as averbações estão ok, alguma pendência jurídica, tributária. Então, é necessário saber o que se está fazendo. A partir do momento que se tem todos esses dados e informação é fundamental para a tomada de decisão, pode fazer todo sentido. Agora, entender qual que é a estratégia, se isso faz parte exatamente daquele perfil que eu estou traçando como investidor. É isso que o Oscar falou, é uma questão bem importante, né? Qual é a importância no pré-preparo, digamos assim, né? De fazer um investimento nisso? E qual a importância de estar trabalhando com uma incorporadora, uma construtora corretas, né? Representativas no mercado, né? Com imobiliárias sérias também, né, Rafael? Boa. Essa é uma excelente pergunta, porque o mercado imobiliário, da mesma forma que ele é extremamente rentável, ele é extremamente fácil de tu fazer um mau negócio. Porque se tu vai no escuro, talvez não seja um bom negócio. Eu sempre coloco muito a figura do corretor de imóveis aqui. Então eu, por exemplo, eu tenho alguns corretores de imóveis aqui parceiro que já venderam casas que eu construí para vender. A Michelle está de prova. Eu finalizo um projeto de uma casa, eu mando para ela e falo assim, Michelle, acha erro no meu projeto. Acha o que a pessoa não vai gostar no meu projeto. Ou seja, eu estou fazendo um estudo de demanda. Eu estou entendendo qual é aquele projeto, aquela localização que vai vender esse imóvel. E isso vale para qualquer investimento no mercado imobiliário. A questão até da diversificação é muito importante no mercado imobiliário. Hoje a gente tem várias formas de investir, a gente pode construir para vender, tem leilão de imóveis, house flipping, imóveis para locação, Airbnb. Então uma coisa não tira a outra a vantagem, né? E também essa grande questão de entender qual é o teu perfil, porque realmente, todo mundo vai ter um dinheiro ali no mercado financeiro, é extremamente importante, mas no próprio mercado imobiliário, cada pessoa vai ter o seu perfil. Então, tu está disposto a passar por uma obra, esperar um ano e meio, ter que lidar ali com uma construtora, ou não, quero colocar meu dinheiro ali em alguma coisa mais rápida, comprar um apartamento desvalorizado e vender. Mas o grande ponto, eu acho que é fazer realmente esse estudo de demanda, né? O maior problema do mercado imobiliário é a liquidez. É o tempo que vai demorar para a gente vender aquele imóvel, para a gente conseguir alugar aquele imóvel. A gente acertando isso, e esse acerto ele vem antes de qualquer investimento, ou seja, primeiro eu entendo o que é rentável, o que tem liquidez, aí a gente parte para o investimento. Aí sim ele se torna seguro e rentável.
Bom, a gente já está se encaminhando para o final, mas eu queria perguntar para o Oscar a questão do empreendedor, né? Ser empreendedor no Brasil é muito difícil. O governo, a economia sinaliza, dá boas mensagens, digamos assim, para quem quer empreender em 2024. Tu acreditas que é um bom momento para empreender? Pessoal, o empreendedorismo é um viabilizador de sonhos. Isso precisa ficar muito claro. Através do empreendedorismo, eu resolvo uma dor do meu cliente, aquilo que constitui uma verdadeira pedra no sapato dele. Eu gero prosperidade para o empreendedor, para quem depende dele, e movimento toda a cadeia econômica, né, para os meus colaboradores, através da arrecadação de impostos que eu gero para o governo. Então, o empreendedorismo é uma máquina de se gerar prosperidade. E quando um país não valoriza isso, a gente tende a penar. Então, por isso que é tão relevante, é uma atividade que é crucial naquilo que a gente chama de uma economia de mercado, numa economia capitalista. Tá? E talvez a grande vantagem que eu veja, por exemplo, trazendo essa discussão, algo que a gente comentou muito, sobre redução de taxa de juros, né? O grande benefício disso é claro que torna o custo do crédito mais barato para consumidores, para os empresários, mas obriga, quando nós temos um juro estruturalmente baixo, obriga as pessoas a assumirem riscos. Isso muitas vezes é o que nos diferencia com relação aos países envolvidos. Porque nós somos obrigados a fazer isso, nós saímos de uma situação de rentismo e nos obrigamos a focar os nossos esforços em atividades empreendedoras. Seja por iniciativa própria ou buscando, por exemplo, o mercado de capitais ou o mercado imobiliário, aquilo que gera emprego efetivamente, aquilo que gera renda efetivamente, que contribui para o crescimento do país, que aumenta investimento. Então, isso que eu vejo como sendo muito importante. Então, nós temos aí algumas boas notícias dentro do cenário econômico, né, dentro desse tripé de mercado de trabalho resiliente, inflação mais baixa e juro também mais baixo. Então, claro que nós temos os nossos problemas, não podemos negligenciar isso. Agora, especificamente aqui para o Rio Grande do Sul, nós temos uma situação peculiar. Por quê? Porque a expectativa é de uma safra mais normal agora, no ciclo 23-24. Nós sofremos diferentemente com relação a outras regiões por conta do El Niño. Então, se nós tivermos uma safra normal e, ao que tudo indica, também uma retomada da indústria, a indústria também sofreu bastante em 2023, nós temos boas condições de gerar uma recuperação cíclica, um crescimento próximo a 5% aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então, é algo que é relevante e a gente também precisa ter no cenário para o ano que vem. Então, vou pedir uma mensagem de encerramento para vocês dois, né? Começar aqui pelo Rafael. Perspectivas são boas, né, na área da economia, de que seja um período extremamente positivo. Rafael, tu tá otimista com o ano que vem? Tô bem otimista, tá? Também tô otimista até o cenário atual. Eu gosto de dizer que agora é o momento certo para quem quer comprar, por mais que vai diminuir a taxa de juros, e isso vocês, a grande maioria, como corretores, têm que passar para os clientes de vocês, porque no momento que a taxa de juros começa a baixar, o mercado imobiliário ele fica muito eufórico, né? Então todo mundo começa a comprar. Todo mundo comprando, os preços vão lá para cima. Então terrenos, imóveis ficam mais caros. Então a gente comprando agora, a gente consegue depois fazer uma portabilidade, renegociar a taxa de juros. Mas agora a gente tem muito poder de negociação. Então eu acho que agora é um ótimo momento. 2024 vai facilitar esse crédito e realmente vai ficar muito mais fácil. E o grande ponto, a grande mensagem que eu queria trazer é que tudo que eu consegui conquistar na minha vida tão novo ainda foi por causa de passar o conhecimento que eu tenho adiante. Então, às vezes eu vejo que o mercado imobiliário ele é muito cru mesmo, assim. Então, às vezes eu vou vender casas, o corretor chega e eu falo assim, essa casa é financiada, eu preciso de um financiamento que vai quitar o meu financiamento. Ele não sabe do que eu estou falando, sabe? Então, vendendo casas caras. Então, busquem conhecimento. Se vocês têm um conhecimento, passem isso adiante, porque eu acredito que todo mundo, tendo mais conhecimento, o mercado imobiliário ganha como um todo. Tivemos 2 aulas aqui hoje, né? Vou te pedir a tua palavra final, então. Tá otimista? A tua área é difícil, né, Oscar? Mas se tu tá otimista, a gente fica também. Vamos dizer assim, eu estou cautelosamente otimista para 2024. Oh, melhor que nada. Me saí bem? Então... Exato. Então, é claro, pessoal, que nós temos as nossas dificuldades, né? Não podemos negligenciar isso.
Basta observar o que está acontecendo lá fora, isso impacta aqui dentro, né? O Rio Grande do Sul e o Brasil não são uma ilha em relação ao que acontece lá fora, então esse é um elemento importante. As questões fiscais, né? Os economistas insistem tanto a respeito disso, né? E do tipo de impacto que isso pode gerar em termos de aumento de risco com relação à economia brasileira, é algo para a gente monitorar também, sem sombra de dúvidas, o El Niño, mas nós temos esses outros elementos que pegam muito pelo lado do consumo, então isso é muito importante. E também a redução de taxa de juros tende a impactar favoravelmente os investimentos. E o investimento é a mola propulsora do crescimento da economia, pensando a médio e longo prazo. Se nós investimos, né, em máquinas, em equipamentos, em softwares, isso garante um crescimento perene da nossa economia. Então, com juros mais baixos, a gente tende a ter essa ativação e vamos torcer que siga assim para 2025 em diante com essas perspectivas também. Muito bom, Oscar Frank, que esteve aqui com a gente, eleito economista do ano em 2021 pelo Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, foi economista sênior da Fiergs, é atual economista-chefe da CDL Porto Alegre e está nas redes sociais também, empreendendo lá. Sigam o Oscar, @oscar.frank.junior. E o Rafael Weiner, @engenheiros do zero, 250 mil seguidores, engenheiro civil graduado pela PUC, sócio-diretor da construtora Weiner Gutierrez, empresa referência em casas de alto padrão aqui em Porto Alegre, @engenheiros do zero. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui, espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para mim. Quero agradecer a Buzz, Inteligência Imobiliária, na pessoa do André Kim, que me convidou para mediar esse papo, saudar a iniciativa da Fancorp, Incorporação, Construção e do empreendimento Quintal Verde, que realizaram esse Talk Fancorp para discutir as tendências para 2024 e os panoramas do mercado para o próximo ano, que seja um baita ano para todos nós. Excelente final de ano para todo mundo, gente.